Seja bem-vindo, seja bem-vinda à série Provérbios e Vida Sentimental. Hoje é dia 29 de junho, nós estamos lendo o livro de Provérbios na perspectiva da vida sentimental e vamos ler Provérbios 29, que tem como palavra-chave o verbo lapidar. A visão geral de Provérbios 29. O eixo dominante do capítulo é a lapidação, porque fala sobre quebrar a dureza do coração, governar a impulsividade emocional e entender que o orgulho que rejeita a disciplina é o caminho mais rápido para a ruína do lar. Então, lapidar, porque o capítulo inteiro fala sobre correção e quebrantamento. Verso 1. Justiça e discernimento no governo. Versos 2 e 4. Verdade acima da lisonja. Verso 5. Domínio próprio e sabedoria emocional. Verso 11. Disciplina e formação de caráter. Versos 15 a 17. Orgulho e humilhação. Verso 23. Temor de homens versus confiança em Deus, o verso 25. E justiça em contraste com perversidade. Na vida sentimental, esse capítulo diz que relacionamentos não quebram apenas por falta de amor. Quebram porque um dos dois ou ambos se recusam a ser corrigidos. O orgulho que impede os pequenos ajustes diários acumula a rigidez que racha a aliança. A correção bíblica não é um ataque pessoal ou uma agressão. É a ferramenta do agricultor divino para esculpir o caráter. Quem tem um coração ensinável para se deixar lapidar pelo parceiro, protege o seu amanhã da ruína. Então a palavra-chave do dia é lapidar e o símbolo é um cinzel. O cinzel é essa ferramenta que você está vendo na mão desse homem aqui, que ele está esculpindo sobre a madeira. Mas o cinzel também pode ser de metal e pode ser usado em construções, em obras. Aqui você tem a ponta de um cinzel e você descendo aqui a imagem, você vê que ele tem aqui uma ponta para fazer o detalhamento de obras, de tocar nos detalhes. Então, essa ferramenta aqui é o símbolo do dia de hoje. Usa-se o cinzel para lapidação de esculturas, de obras. Pode ser usado para acertar desenhos, esculturas em madeira, em vários materiais. E hoje nós chegamos no dia 29. Aqui no centro da tela você vê a progressão dessa série. Então aqui nós começamos no dia 1º, falamos sobre Provérbios 1, não entregue seu coração a qualquer pessoa. Nós usamos o símbolo do coração. No dia 2, não se apaixone antes de observar isso. O símbolo, uma lupa. Dia 3, entregue os seus sentimentos a Deus. Usamos uma bússola para indicar que Deus é aquele que dá o norte, a direção certa para os sentimentos. Dia 4, proteja o coração. Usamos um escudo e tratamos da importância de cuidar do coração para a vida sentimental. No dia 5, não troque o certo pelo provisório. Usamos o símbolo de uma aliança, porque Provérbios 5 fala sobre a importância da fidelidade. Dia 6, não ignore estes sinais. Nós usamos o sinal do alerta, porque Provérbios 6 fala sobre o cuidado, confiança, empréstimo de dinheiro com o preguiçoso, com a pessoa acomodada, com a pessoa que é orgulhosa, mentirosa, que tem mãos que praticam a maldade, que tem o coração perverso,
que tem os pés que se apressam para fazer o mal, que é testemunha falsa, que divide as pessoas e da pessoa que se envolve no adultério. No dia 7, nós tratamos que nem tudo que parece amor é amor, e nós usamos o símbolo de uma máscara, porque Provérbios 7 mostra uma mulher que agarra um jovem no meio de uma rua, que é casada, e ela diz para o jovem: eu já paguei os meus votos e eu já fiz os sacrifícios pacíficos a Deus. E o meu marido não está em casa, então nós podemos nos deitar essa noite porque não haverá nenhuma consequência do mal. Nós comentamos que existem pessoas que podem estar infiltradas até na igreja, pessoas que dizem que têm relacionamento com Deus, mas que são pessoas infiéis, pessoas que vestem uma máscara. No dia 8, a melhor escolha para a sua vida sentimental, nós usamos o símbolo da coroa, porque Provérbios 8 fala sobre a sabedoria. A sabedoria é a melhor escolha para a vida sentimental. No dia 9, nós tratamos do banquete da sabedoria ou a mesa da ilusão. Usamos um prato com os seus talheres, porque Provérbios 9 fala que a sabedoria apresenta o seu banquete, para que todos possam se assentar na sua mesa para a tomada de boas decisões. Mas do outro lado, a tolice também está convidando para a sua mesa. No dia 10, nós tratamos de suas palavras constroem ou destroem. Usamos uma caixa de diálogo, porque as nossas falas, a maneira como usamos as palavras, impacta nos relacionamentos. No dia 11, busque uma pessoa valiosa. Nós usamos um diamante, uma joia, porque Provérbios 11 fala que uma pessoa de valor é uma pessoa que tem justiça, integridade, honestidade, generosidade. Depois, no dia 12, nós tratamos do coração ensinável. Seja ensinável. Usamos como símbolo um coração com um corativo, porque quando o par traz uma palavra de correção, pode causar uma ferida no momento. Mas a pessoa que tem o coração ensinável, que aceita a correção, ela logo se cura e o relacionamento avança. Depois, no dia 13, nós tratamos do seu futuro começa agora. Nós usamos o símbolo de um broto, porque Provérbios 13 fala que as nossas escolhas de hoje refletem no futuro. Provérbios 13, no versículo 20, fala: anda com os sábios, e você será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. A escolha que você faz hoje das amizades impacta no futuro. Então, Provérbios 13 fala muito sobre as escolhas de agora estão impactando o seu futuro. Por isso, broto, no dia 14, seu amor está edificando ou destruindo? Nós usamos uma casa como símbolo porque Provérbios 14 fala que a mulher sábia edifica sua casa, mas a tola derruba com as próprias mãos. As nossas atitudes dentro de casa podem edificar ou destruir. Dia 15, proteja a paz do seu lar. Nós colocamos uma pomba com um ramo, porque Provérbios 15 fala que a resposta branda desvia a fúria, mas a resposta dura, a resposta ríspida, ela desperta a ira. Então, enquanto Provérbios 10 fala sobre o cuidado com as nossas palavras, Provérbios 15 fala a respeito do modo como você fala, o tom com que você fala. Você pode falar uma coisa certa, mas de forma agressiva, e acabar perdendo a razão. Então, Provérbios 15 fala: proteja a paz do seu lar. Veja como você fala, em que tom você fala. Provérbios 16, planeje, mas deixe Deus conduzir. Nós usamos como símbolo um rascunho, um papel com um lápis, para destacar que os nossos planos precisam ser feitos em rascunho e apresentarmos a Deus.
e deixar que Deus escreva o plano, que Ele assine o nosso plano com a caneta dele. No dia 17, quando tudo aperta, quem permanece? Nós usamos o exemplo, o símbolo da corrente, porque Provérbios 17 fala sobre lealdade. Fala que em todo tempo ama o amigo, e na hora da angústia nasce um irmão. A pessoa que está com o nosso lado precisa ter lealdade. A pessoa precisa ter um elo da corrente. Na hora da angústia, quem permanece? Permanecem aqueles que guardam o elo de uma corrente. Agora, em Provérbios 18, nós tratamos de laços fortes não nascem rasos. Usamos o símbolo do nó, porque Provérbios 18 fala sobre profundidade dos relacionamentos. O versículo 24 de Provérbios 18 diz que existem amizades que não valem nada, mas existem amigos mais chegados que irmãos. A ideia é, os laços fortes, eles vão ser como amigos mais chegados que irmãos. São laços profundos e não rasos. No dia 19, toda escolha tem um preço. Nós usamos o símbolo de um trigo já colhido, porque as nossas escolhas trazem um resultado, uma consequência. No dia 20, assuma o controle da sua vida. Nós usamos como símbolo o timão de um navio, porque Provérbios 20 fala sobre o controle em relação aos impulsos, a bebidas, em relação a comportamentos de ira, de palavras ditas fora do tempo, e fala sobre a submissão à vontade de Deus. Então assuma o controle da sua vida e assuma o governo da sua vida. No dia 21, alinhe sua vida à soberania de Deus. Nós usamos como símbolo uma faixa de pedestres, porque numa faixa de pedestres você vê aquelas linhas que estão alinhadas. Quem atravessa na faixa de pedestres, atravessa em segurança. Então a ideia do Provérbios 21 é: alinhe a sua vida à soberania de Deus, porque Provérbios 21 fala que o Senhor tem o controle do coração do rei. Então ele tem o controle. Provérbios 22, deixe Deus moldar você. Nós usamos como símbolo um vaso. No dia 23, aprenda a viver em equilíbrio. Nós usamos o símbolo de uma balança, porque Provérbios 23 fala sobre ter equilíbrio, moderação, em relação à comida, em relação à bebida. No dia 24, construa certo para não ruir. Nós usamos o símbolo de um tijolo, porque Provérbios 24 fala muito sobre a edificação. Dia 25, nós tratamos de Provérbios 25. Aprenda a colocar limites. Nós usamos como palavra-chave limites e usamos o símbolo de uma muralha, porque aquele que sabe colocar limites no seu domínio próprio, aquele que se protege de si mesmo, prestando atenção em relação ao que carrega dentro de si e coloca uma muralha contra a ira, contra a raiva, o ódio, essas coisas, é que consegue ter um bom relacionamento conjugal. No dia 26, nós tratamos identifique quem está ao seu lado e usamos como símbolo a raposa, porque Provérbios 26 fala que existem vários tipos de pessoas. Existem os tolos, os preguiçosos acomodados, os contenciosos e briguentos e os bajuladores, que são aqueles que ficam elogiando para conseguir o favor das outras pessoas. E Provérbios 26 traz essa ideia. Você precisa identificar quem está do seu lado, porque a pessoa pode ser um desses tipos de pessoa, que são como raposas. Elas são astutas, querem alguma vantagem, algum benefício, e é preciso prestar atenção dessas raposas. No dia 27, cuide do que importa.
nós usamos o símbolo de um regador, porque Provérbios 27 fala sobre cuidar do nome, da reputação, da imagem, de como se negociam com as outras pessoas. Então, Provérbios 27 fala sobre isso, sobre o cuidado da imagem, da reputação. Dia 28, encare o espelho da verdade. Nós usamos como símbolo um espelho e hoje nós vamos falar aceite a correção antes da queda. E estamos usando o símbolo do cinzel e a palavra-chave é lapidar, porque existem coisas que precisam ser lapidadas em nossa vida, que nós devemos aceitar a correção. Como nós vimos ali, o cinzel, ele pode ser usado pela mão de um escultor, mas também pode ser usado com um martelo para alinhar uma obra, uma escultura. E Deus, com a sua mão e com o seu martelo, ele usa o cinzel para nos alinhar, para nos corrigir, para nos melhorar. Aqui você vê a capa de Provérbios 25. Nós colocamos ali um casal, de um lado as muralhas bem construídas e de outro lado as muralhas destruídas, a importância de cuidar dos limites. Aqui você vê a capa de Provérbios 26. Nós colocamos um casal sendo iluminado por Deus e uma raposa, a luz de Deus revelando o caráter da raposa ali escondida. Tem futuro uma pessoa que é tola, que é acomodada, preguiçosa, que é briguenta ou que é bajuladora, enganadora. Tem futuro? Usamos ali a palavra discernimento. Provérbios 27, nós usamos a palavra-chave cultivo e o regador para cultivar a relação. Tem cuidado. E no dia 28, nós usamos o espelho, usamos a palavra-chave integridade. Então, tem verdade? Hoje vamos entrar em Provérbios 29, a apresentação. Sejam muito bem-vindos. O tema central de Provérbios 29 é a lapidação. E o nosso símbolo de hoje é o cinzel. Este capítulo nos traz um alerta solene e inegociável. Aquele que endurece o coração diante das repreensões será quebrado de repente, sem que haja qualquer remédio para a sua dor. Vamos aprender que o amor de verdade não bajula o erro alheio, mas tem a coragem de confrontar para salvar. Que quem não governa a própria ira destrói em minutos o que levou anos para construir. E que a verdadeira segurança de um lar não está no orgulho de parecer perfeito, mas na humildade de se deixar moldar por Deus. Prepare sua Bíblia e deixe o cinzel da sabedoria esculpir o seu caráter e blindar o seu relacionamento. Agora vamos entrar no bloco 1. Nós dividimos Provérbios 29 em 3 blocos. O primeiro bloco, o perigo da resistência, as armadilhas da lisonja. Lisonja são os elogios, as armadilhas da lisonja dos elogios e a justiça. Nós vamos ler os versos 1 ao 10. O resumo aqui da mensagem central. Quem endurece o pescoço após ser repreendido sofrerá ruína repentina e sem cura. Verso 1. O governo dos justos traz alegria ao povo, o dos ímpios traz gemido. Verso 2. O amor à sabedoria alegra os pais e a prostituição consome os bens. Verso 3. O rei íntegro estabelece o país, ao passo que o ganancioso o destrói. Verso 4. O bajulador, com falsidade, arma ciladas aos pés do seu companheiro. É o que diz o verso 5. E o perverso cai no laço da própria transgressão, enquanto o justo canta e se alegra. Verso 6. O justo se importa com os direitos dos necessitados, mas o ímpio ignora. Verso 7.
Pois os homens escarnecedores alvoroçam as cidades, mas os sábios desviam a ira. Verso 8. De modo que, ao debater com o tolo, o sábio não encontra paz, haja ira ou riso. Verso 9. Sendo o íntegro odiado pelos sanguinários e protegido pelos retos. Verso 10. Entrando aqui no texto de Provérbios, na Bíblia, na versão Almeida, Revista e Corrigida, vamos ler os versos 1 e 10. Aquilo que nós lemos foi apenas um resumo desses 10 versículos, mas vamos ler aqui no próprio texto da Bíblia. Verso 1. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Então a cerviz é a parte cervical aqui, a questão do pescoço. A pessoa que endurece a sua cabeça e não aceita a correção, ela acaba sendo quebrantada de maneira repentina, sem que exista cura. O verso 2. Quando os justos se engrandecem, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo suspira. Então, quando temos governos com pessoas comprometidas com a justiça, o povo se alegra, mas quando o governo é mau, o povo suspira. Aplicando para a vida sentimental, quando o par, as pessoas envolvidas no relacionamento, procuram fazer o que é certo, o que é justo, o relacionamento tem alegria. Quando alguma das pessoas no relacionamento resolve dominar com a maldade, ocorre o suspiro do relacionamento. Verso 3. O homem que ama a sabedoria alegra seu pai, mas o companheiro de prostitutas desperdiça a fazenda. Aplicando na vida sentimental, quando alguém se envolve com prostituição, com traição, acaba desperdiçando o patrimônio do casal. Quantas pessoas se envolveram com uma amante e pegaram as economias do casal e distribuíram para outras pessoas. Provérbios, capítulo 5, fala justamente sobre o valor da fidelidade e que todas as riquezas, tanto na vida, no aspecto sentimental, quanto também nas questões de finanças, devem ser apenas para o casal. E aqui esse versículo 3 traz esse reforço. Verso 4. O rei com juízo sustém a terra, mas o amigo de subornos a transtorna. Então é com justiça que você mantém a sua terra. Manter a sua terra, manter a sua casa, manter a sua família, manter o seu relacionamento, manter os seus negócios. O rei, vamos entender aqui o rei como a pessoa que gerencia bem, que lidera bem. A pessoa que age como rei, tomando boas decisões, sustenta a sua terra, cuida do seu relacionamento, da sua família, dos seus negócios. Mas o amigo de subornos a transtorna. Suborno é desvio, aquele que aceita corrupção, desvio, coisas tortas, decisões erradas, a transtorna, frustra a sua terra, a sua casa, o seu relacionamento. 5. O homem que lisonjeia seu próximo arma uma rede aos seus passos. O verso 5. Tome cuidado quando alguém elogia você demais. Verso 6. Na transgressão do homem mau há laço, mas o justo canta e regozija-se. Então, transgressão é quando uma pessoa faz uma coisa errada sabendo que aquilo é errado. Transgressão é diferente de pecado. O pecado é quando a pessoa escorrega. A pessoa fez alguma coisa errada e não prestou atenção. Transgressão é: eu sei que é errado e estou fazendo de maneira consciente porque quero um benefício. Na transgressão do homem mau existe um laço, uma armadilha. Ele pode pensar: vou fazer isso e vou me dar bem. Mas a pessoa não percebe que aquilo é uma armadilha. Agora o justo, quem sempre faz o que é certo, canta e regozija-se. Regozijar significa regozar, significa ter alegria duas vezes. O justo, ele canta e tem alegria duas vezes, de ter feito a coisa certa
e de saber que nada vai dar errado, de que tudo vai dar certo, porque ele fez a coisa certa. Verso 7. Informa-se o justo da causa dos pobres, mas o ímpio não compreende isso. O justo, ele se preocupa com os pobres. O ímpio não dá a mínima para isso. 8. Os homens escarnecedores, o 7 aqui, quando ele fala sobre cuidar dos pobres, fala sobre generosidade. O verso 8. Os homens escarnecedores abrasam a cidade, mas os sábios desviam a ira. Os escarnecedores são aqueles que criam confusão. Os sábios, eles desviam a ira. Eles procuram a paz. 9. Os sábios, eles desviam a ira. Eles procuram manter as coisas em ordem. 9. O homem sábio que pleiteia com o tolo, quer se perturbe, quer se ria, não terá descanso. Então o verso 9 está dizendo que discutir com o tolo, mesmo que seja para se divertir, vai trazer um mal depois. E o verso 10. Os homens sanguinários aborrecem aquele que é sincero, mas os retos procuram o seu bem. Então os sanguinários são aqueles que praticam o mal. Eles apoiam quem pratica o mal e eles aborrecem, odeiam quem é justo, verdadeiro e sincero. Mas os retos procuram o bem do que é sincero, do que é reto e do que é justo. O verso 10 está aqui para dizer: veja com quem você anda. Se você anda com pessoas sanguinárias, com pessoas do mal, elas aborrecerão se você fizer as coisas certas. Eles detestam quem anda de maneira correta e vão procurar desviar o reto, o justo do seu caminho. Agora, os retos procuram o bem. Quem é reto vai procurar o bem daqueles que são sinceros e justos e verdadeiros. Então, o verso 10 está aqui para dizer: escolha bem com quem você anda, quais são as amizades, companhias, pessoas que você deixa que cheguem perto de você, da sua casa, da sua família. Principais ensinamentos espirituais. Número 1, a cerviz endurecida, verso 1. Endurecer a cerviz é a atitude do boi, que resiste ao jugo e se recusa a ser guiado. A resistência contínua à correção remove a proteção espiritual e atrai uma quebra irreversível. 2. A cilada do bajulador. Verso 5. A lisonja excessiva amacia o ego para desarmar a vigilância da vítima. Quem elogia comportamentos destrutivos ou aplaude desvios morais está pavimentando o caminho para o colapso do outro. Você já viu aquelas pessoas que, quando elas veem uma pessoa que está em depressão, que está bebendo, que está fumando, aí aquela pessoa vem e fala: você está certa, você está certo, bebe mesmo. Você não deve nada a ninguém, você é dono da sua vida, bebe quanto você quiser. Então são esses bajuladores. Eles elogiam, a pessoa está no caminho errado e eles, na verdade, estão incentivando a derrubada, a destruição daquela pessoa. Então a pessoa está se sentindo vazia, está saindo com várias pessoas e a pessoa fala: ninguém tem nada com a sua vida, você pode sair com quem você quiser, na hora que você quiser, ninguém tem que se meter na sua vida. Esses elogios, essas lisonjas, esses aplausos são a cilada do bajulador. Número 3. O desgaste do tolo. Verso 9. Entrar em discussões ou tentar debater com quem se recusa a raciocinar sob a ótica da sabedoria é um exercício inútil, que gera desgaste emocional, não importando se o tolo reage com deboche ou com fúria. Então, o desgaste do tolo. Discutir com o tolo, quer você dê risada, quer você não dê, é algo terrível. Gera desgaste emocional. Aplicações para o mundo atual. Na era dos algoritmos e das bolhas sociais, as pessoas não aceitam contrariedade ou correção. Vivemos na cultura da lisonja digital, onde buscamos seguidores e parceiros que apenas curtam e validem o nosso comportamento, bloqueando ou excluindo qualquer voz
que traga confrontação moral e verdade. O resultado é um analfabetismo relacional agudo, onde as pessoas perderam a resiliência emocional e a capacidade de reconhecer as próprias falhas, quebrando casamentos na primeira conversa difícil por pura incapacidade de ouvir. Para as aplicações para a vida sentimental para os solteiros, o teste da contradita, verso 1. Quando você pontuar algo no comportamento do seu namorado, observe a reação dele. Se ele reage com orgulho inflado, se faz de vítima, inverte a culpa ou fica dias sem falar com você, cuidado. Quem não suporta ser contrariado no namoro será um tirano inflexível no casamento. Cuidado com o excesso de lisonja, verso 5. Desconfie de quem te cobre de elogios rasos e idolatra cada defeito seu como se fosse uma virtude. O amor real de um pretendente se manifesta também na coragem respeitosa de te alertar quando você está errando. Para os noivos, alinhamento e governo. Verso 2. O período do noivado é para alinhar quem de fato governa as decisões e valores de vocês. Se vocês já vivem quebrando princípios de pureza e integridade sem arrependimento, vocês estão plantando a instabilidade e o gemido na futura casa. Para os casados, não deixe acumular as quebras. Verso 1. Muitos casais vão relevando deixando de lado as mentiras, distanciamentos e atitudes egoístas, até que a relação quebra de repente, em um divórcio. Não endureçam o pescoço, deixem Deus cinzelar o coração de vocês a cada dia, consertando as pequenas fraturas antes que a estrutura desabe de vez. Agora entrando no bloco 2, o governo do temperamento, a disciplina preventiva e a sabedoria. Nós vamos ler os versos 11 ao 20. Aqui vamos ler um resumo desses próximos versículos. O tolo derrama a ira, o sábio a domina e apazigua no fim. Verso 11. Os governantes que se inclinam à falsidade corrompem todos ao redor. Verso 12. Mas o Senhor ilumina o pobre e o opressor. Verso 13. Estabelecendo para sempre o trono daquele que julga com justiça os necessitados. O verso 14. Disciplina e correção produzem sabedoria e negligência gera vergonha. Verso 15. Corrigir o filho traz descanso e alegria. Verso 17. Onde não há revelação, o povo se corrompe, mas bem-aventurado é quem guarda a lei. O obstinado não se corrige apenas com palavras. Verso 19. E o precipitado no falar revela uma tolice ainda mais perigosa. Verso 20. Entrando aqui no texto da Bíblia, Provérbios 29, dos versículos 11 ao 20, lendo na Almeida Revista e Corrigida, o verso 11 diz: Um tolo expande toda a sua ira, mas o sábio encobre e reprime. Então aqui é sobre o domínio da ira. 12. O governador, que dá atenção às palavras mentirosas, achará que todos os seus servos são ímpios. Então, se uma pessoa que lidera, ela ouve as fofocas que os seus servos trazem uns dos outros, ele vai acabar achando que todo mundo é mau. Então, esse verso 12 aplicando para a vida sentimental. Você tem o governo do seu relacionamento. Não escute fofocas e palavras de pessoas que vêm de fora. É você que tem que avaliar bem o seu par. É você que tem que saber ter um relacionamento em que a verdade, a sinceridade existe entre o casal. Verso 13. O pobre e o usurário. O usurário é aquele que cobra muitos juros. Então o pobre e o rico, vamos dizer assim, se encontram
e o Senhor alumia os olhos de ambos. Isso quer dizer que Deus tem o domínio sobre todos. Verso 14. O rei que julga os pobres conforme a verdade firmará o seu trono para sempre. Aqui fala sobre julgamento pela verdade. 15. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas o rapaz entregue a si mesmo envergonha sua mãe. Aqui fala sobre a importância da disciplina. 16. Quando os ímpios se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a sua queda. Então, quando os ímpios se multiplicam, multiplicam-se as decisões para o lado errado. Vamos lembrar, transgressão é quando a pessoa sabe que aquilo é errado e ela faz porque ela quer um benefício. Agora, os justos verão a sua queda. Isso mostra que Deus tem o tempo certo e ele faz justiça sobre os que são maus. 17. Castiga o teu filho e te fará descansar e dará delícias à tua alma. 18. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. A palavra profecia aqui significa ensino e correção. Então, não havendo quem diga o que é certo, quem zele pelo cumprimento da verdade, o povo se corrompe. Mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Aquele que guarda a lei, independente de fiscalização, independente de alguém que venha cobrar dele, esse é bem-aventurado. 19. O servo não se emendará com palavras, porque ainda que te entenda, não te atenderá. O verso 19 está falando que aquele que é servo aqui, significa escravo. Quem é escravo de algum vício, quem é escravo de alguma coisa errada, não se corrige. Mesmo que você corrija ele, ele não atenderá, porque ele quer fazer a coisa errada. Ele age como escravo, não como rei, não como líder, não como senhor da própria vida. E o verso 20. Tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há de um tolo do que dele. Então, quem fala antes de... quem vai falando antes de pensar no que fala é tolo. Aqui o verso 20 fala que existe mais esperança num tolo do que quem fala de maneira precipitada. Principais ensinamentos espirituais. Número 1. O silêncio do sábio. Verso 11. O tolo confunde o desabafo irresponsável com autenticidade, despejando a sua fúria sobre os outros. O sábio governa os seus impulsos, sabendo que a ira humana não produz a justiça de Deus. Então o sábio, ele tem domínio em relação à sua ira. Ele prefere ficar em silêncio. Número 2. O valor do ajuste prático. Versos 15 e 17. A disciplina preventiva gera paz a longo prazo, onde há ausência de limites e correção concreta, a negligência inevitavelmente colherá vergonha e desordem estrutural. E 3. O perigo da palavra precipitada. Verso 20. A impulsividade verbal é pior do que a ignorância do tolo. Palavras ditas sem pensar ou no pico das emoções destroem reputações e relacionamentos de forma quase irreversível. Aplicação para o mundo atual. A cultura atual idolatra a impulsividade disfarçada de, entre aspas, falar o que sente, fecha aspas, e, abre aspas, não levar desaforo para casa, fecha aspas. Plataformas de mídia social incentivam reações viscerais imediatas e explosões temperamentais, criando uma sociedade que se orgulha de expelir toda a sua ira. Verso 11. Além disso, a falência do princípio da autoridade e da disciplina preventiva na criação das novas gerações, que diz o verso 15, tem produzido jovens intolerantes ao sofrimento, incapazes de lidar com frustrações e despreparados para assumir as responsabilidades e os ajustes exigidos em uma vida a dois. Aplicações para a vida sentimental para os solteiros.
O filtro do pavio curto, verso 11. Avalie como seu pretendente trata o garçom, o motorista do aplicativo ou os próprios pais em um momento de estresse. Se ele explode e despeja ira com facilidade, saiba que você será o próximo alvo dessa violência verbal quando a fase da conquista passar. A pressa que destrói, verso 20. Cuidado com declarações prematuras de amor ou promessas grandiosas de casamento feitas com apenas semanas de namoro. O precipitado em suas palavras é imaturo e instável. Deixe o tempo testar a consistência do caráter. Para os noivos, estabeleçam a visão do lar. Verso 18. Sem revelação, o povo se corrompe. Se vocês não têm clareza sobre qual é a visão e a direção bíblica para o futuro casamento de vocês, a relação vai se perder em caminhos aleatórios. Dediquem o noivado para alinhar essa visão espiritual comum. Para os casados, acalme a tempestade, verso 11. No calor de uma discussão conjugal, o tolo quer vencer no grito e despejar toda a sua frustração no cônjuge. O sábio cala, respira, afasta-se para esfriar a mente e só fala quando a razão estiver governando. Guardar a língua no calor da ira poupa anos de mágoas acumuladas. E a sabedoria da correção preventiva, verso 17. Não fujam dos pequenos ajustes práticos. Sentem e conversem sobre finanças, sobre a rotina da casa e sobre os limites individuais. Corrigir a rota hoje evita que a colheita de amanhã seja amarga. Agora, entrando no bloco 3, vamos falar sobre orgulho, temor dos homens e segurança em Deus, versos 21 ao 27. Um resumo aqui da mensagem central desses versículos. Quem cria sem correção, colhe rebeldia e amargura no fim. Verso 21. Pois a ira descontrolada gera contendas e multiplica pecados. Verso 22. O orgulho conduz à humilhação, mas a humildade conduz à honra. Verso 23. O cúmplice do mal destrói a si mesmo ao se calar diante da injustiça. Verso 24. O temor dos homens se torna uma armadilha, mas a confiança no Senhor produz segurança verdadeira. Verso 25. Muitos buscam o favor dos poderosos, mas o juízo e a justiça procedem de Deus. Verso 26. E assim justos e perversos permanecem em oposição, pois a retidão confronta naturalmente a injustiça. Verso 27. Entrando no texto da Bíblia, o verso 21 diz: quando alguém cria delicadamente o seu servo desde a mocidade, por derradeiro, ou seja, por último, derradeiro significa último, por último, ele quererá ser seu filho. Então, o verso 21 está falando que nós precisamos tratar as pessoas de acordo com a posição que elas têm, que elas exercem na nossa vida. Você trata os filhos como filhos. Você trata os colaboradores como colaboradores. Você trata cada pessoa de acordo com a sua posição. Existe uma ordem em tudo na vida. Você não trata o seu marido, a sua esposa, da mesma forma como você trata uma pessoa de fora. Você não trata um parente, um familiar, o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, da mesma forma que você trata uma pessoa de fora. O verso 21 está dizendo que quem confunde as coisas, trata delicadamente o seu servo desde a mocidade, por último, ele vai querer ser seu filho. Então, uma pessoa que é de fora e de repente recebe um tratamento muito diferenciado depois, ela vai querer entrar na sua casa. O verso 21 fala sobre a prudência no tratamento com todas as pessoas. O verso 22. O homem iracundo levanta contendas e o furioso multiplica as transgressões. O verso 22 fala sobre a pessoa que não tem domínio sobre a ira e sobre a fúria.
pessoas que são descontroladas. Fala aqui sobre a importância de se controlar, se deixar tratar por Deus em relação a essa questão da ira. Se alguma coisa não vai bem, é necessário respirar, pensar e usar a razão, não se deixar dominar pela ira, pela fúria. Isso é falta de inteligência emocional. É necessário ter sabedoria emocional. Verso 23. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Soberba é quando a pessoa se acha superior, se acha no direito de exigir tudo de todos. Então, quem age dessa forma acaba sendo abatido, mas quem é humilde obtém a honra. Quem é humilde conversa de forma respeitosa, respeita o próximo, ele será honrado. 24. O que tem parte com o ladrão aborrece a sua própria alma, ouve maldições e não denuncia. Então a pessoa que fica como cúmplice de um ladrão acaba e ainda defende o ladrão, vai ouvir maldições e não denuncia. 25. O receio do homem armará laços, mas o que confia no Senhor será posto em alto retiro. O 25 está dizendo que não devemos ter medo das pessoas. Nós devemos ter medo, devemos ter respeito ao Senhor. Porque tem pessoas que têm o receio de desagradar alguém. Se a pessoa vem perto de você e traz propostas erradas, não se deve ter medo, receio de dizer para a pessoa: isso é errado, eu não vou fazer. Por quê? Porque eu confio no Senhor. Uma situação que pode acontecer aqui é no trabalho. Pode ter um colega, pode ter um superior que diz assim: deu errado esse negócio, vamos aqui alterar a nota fiscal, não vamos contar para o patrão, não vamos contar para o supervisor, porque senão vai ser pior para nós. E aí a pessoa concorda, a pessoa fica como cúmplice daquela coisa errada. A pessoa fica com medo, é melhor eu não falar. O receio do homem armará laços. De não fazer isso, qual é o laço que está armado? Vai chegar uma hora que alguém ou superior acaba descobrindo aquilo ali. E se o superior ou alguém fica sabendo que você agiu como cúmplice, ao invés de denunciar o que precisava ser denunciado, você está dentro de um laço. Agora, o que confia no Senhor será posto em alto retiro. Aquele que confia no Senhor é aquele que vai fazer o que é justo. Ele vai dizer: deu errado. A gente vai ter que assumir a culpa, a gente vai ter que assumir o erro. É melhor já dizer, ser sincero, ser verdadeiro e ter a confiança no Senhor, porque aí o Senhor exalta essa pessoa, coloca a pessoa no alto retiro. A pessoa foi sincera, foi verdadeira, assumiu que fez alguma coisa errada logo, não entrou como cúmplice de nada errado. Então o receio do homem armará laços, mas o que confia no Senhor será posto em alto retiro. Agora o versículo 26. Muitos buscam a face do príncipe, mas o juízo de cada um vem do Senhor. Muitas pessoas buscam o rosto do príncipe, ou seja, de alguém importante. Mas o juízo de cada um vem do Senhor. Às vezes, a pessoa está buscando o favor, ajuda, socorro, auxílio de alguém que tem condição, que é poderoso, que tem mais, que está numa boa posição. Mas o juízo de cada um vem do Senhor, mas é melhor confiar no Senhor. É melhor ir para Deus. E o verso 27. A abominação é para os justos o homem iníquo, e a abominação é para o ímpio o de retos caminhos. Em outras palavras, o 27. O justo gosta do justo, e o ímpio gosta do ímpio. Então não tem. Para o justo, o iníquo é a abominação, e para o ímpio, o reto é a abominação. Então não tem luz
anda com luz, e as trevas andam com as trevas. Principais ensinamentos espirituais. Número 1. O orgulho como agente de queda. Verso 23. A altivez é um mecanismo inconsciente de autodestruição. Quanto mais o homem tenta se impor pela arrogância, mais próximo ele está de ser humilhado e quebrado. 2. O laço do medo social. Verso 25. Viver refém da opinião alheia, do julgamento social ou da aprovação dos outros é uma gaiola que impede a obediência a Deus e paralisa as decisões corretas. Então, aquilo que nós estávamos falando, o receio do homem arma um laço, mas é melhor confiar no Senhor. Aqui, quando ele fala do laço do medo social, tem pessoas que buscam a aprovação dos outros. Então, elas deixam de praticar a justiça, de se afirmar como cristãs. Dependendo do meio, a pessoa fala: aqui eu não posso falar que eu sigo a Deus, porque aqui todo mundo faz as coisas erradas, vive longe de Deus, então aqui eu vou ficar quieto, aqui eu não vou dizer nada. Então é melhor ter confiança no Senhor, porque o Senhor coloca os que confiam nele em alto retiro, mas os que têm receio do homem e acabam concordando em fazer as coisas erradas só por causa do medo, porque querem a aprovação das pessoas à volta, acabam caindo no laço. Um outro exemplo aqui do medo social acontece com jovens. Eles são convidados para uma festa, vão desavisados para essa festa, de repente alguém oferece uma droga, bebida, cigarro, e a pessoa fica com o receio de dizer não. O receio de dizer não acaba levando a pessoa para a desgraça, mas o que confia no Senhor é colocado no alto retiro. A pessoa que diz: eu não vou me envolver com isso, está colocada no alto retiro, fica protegida no alto de tropeçar nesses vícios, de cair nesse mal. Número 3. A firmeza na justiça soberana. Verso 26. Parar de mendigar favores humanos e apoiar a alma exclusivamente na justiça e na provisão divina é o segredo para a paz interior estável. Então esse verso 26 aqui é que muitos buscam a face do príncipe, mas é do Senhor que vem a justiça. Busque a firmeza na justiça soberana de Deus. A aplicação para o mundo atual. A nossa era é dominada pela ditadura do status e pelo medo obsessivo da desaprovação social, do cancelamento. Verso 25. As pessoas moldam seus padrões de vida, casamentos e criação de filhos com base nas expectativas do público digital ou do grupo social em que convivem, sacrificando seus princípios espirituais para serem aceitas. O orgulho de querer, entre aspas, sustentar um padrão que não possuem e o pavor de parecerem desatualizadas criam famílias escravizadas por dívidas, aparências e vazios existenciais profundos. Aplicações para a vida sentimental para os solteiros. O laço da solidão, verso 25. Não entre em um relacionamento ruim por temor dos homens. Ou seja, pelo medo de ser cobrado pela família, de ver todos os amigos casando ou de passar dos 30 anos solteiro. A pressa gerada pelo medo social vai te trancar em uma prisão emocional dolorosa. Confie no tempo e na condução do Senhor. Para os noivos, corte os palpites de fora. Do verso 25, não permitam que o medo de desagradar parentes, sogros ou amigos molde a festa ou a futura rotina do lar de vocês. O casamento é de vocês dois, sob a autoridade de Deus. Protejam a privacidade e a autonomia da aliança desde o noivado. Para os casados, a humildade que cura a cama. Verso 23. A soberba do, entre aspas, eu não vou dar o braço a torcer, fecha aspas, e o orgulho de não pedir perdão primeiro, mantém casais em um silêncio hostil,
por dias. Lembre-se, o orgulho vai humilhar e desgastar vocês. A humildade de confessar e ceder é o que trará a honra e o refrigério de volta ao quarto de vocês. Conclusão: 3 pilares de sabedoria de Provérbios 29. Número 1. A resistência ao cinzel gera queda. Aquele que insiste em seus erros e rejeita ser lapidado pelas repreensões está acumulando uma rigidez que o quebrará de forma repentina e desastrosa. 2. O domínio próprio é escudo. Explosões de temperamento e palavras precipitadas revelam tolice e destroem a paz familiar. O controle emocional é a assinatura da maturidade espiritual. E 3. A confiança em Deus rompe as prisões. O medo das pressões sociais, da solidão ou da desaprovação alheia cria armadilhas terríveis para a família. A segurança real e duradoura só existe para quem descansa na vontade de Deus. Mensagem principal de Provérbios 29. A mensagem mais urgente de Provérbios 29 para a sua vida sentimental hoje é: se você não se deixar lapidar pela correção de Deus e de quem te ama, o tempo vai se encarregar de quebrar você. Muitos de nós protegemos as nossas falhas mais profundas: o pavio curto, o orgulho de nunca pedir desculpas, os gastos escondidos, de qualquer tipo de confronto, achando que estamos mantendo o controle. Mas aquilo que você esconde do cinzel é exatamente a parte áspera que vai arranhar e romper a sua aliança. O cinzel de Deus dói quando remove os excessos do nosso ego, mas é o único instrumento capaz de esculpir um casamento forte, maduro e duradouro. Permita ao Senhor te ajustar. Preserve o lar. Agora é o momento do apelo e do convite evangelístico. Jesus Cristo é o nosso perfeito escultor, que esculpe-nos em firmeza. Nós tantas vezes agimos com a teimosia de um coração endurecido, repelindo os conselhos de quem nos ama e explodindo em palavras que ferem profundamente. Na cruz do Calvário, ele permitiu que o seu próprio corpo fosse ferido e moído por nossas transgressões, para que pudéssemos receber o Espírito Santo e um coração sensível, ensinável e transformado. Hoje, ele quer derramar a graça dele para quebrar a dureza do orgulho e curar o temperamento desgovernado. Se você quer hoje entregar a sua vida ao pastoreio e à lapidação transformadora do Senhor, ore comigo. Aqui está a oração de confissão. Nessa oração, você aceita Jesus como o Senhor da sua vida. Ele que vai dirigir, guiar os seus passos, você vai seguir nos ensinamentos dele. E também você aceita ele como Salvador, porque ele nos salva dos nossos pecados, ele nos justifica dos nossos pecados e dessa forma nós temos acesso livre a Deus. E também, quando aceitamos a Jesus, recebemos o Espírito Santo, que nos guia até o céu. E ele também escreve o nosso nome no livro da vida, que é um livro que registra o nome dos filhos e das filhas de Deus. Toda pessoa que aceita Jesus recebe o perdão dos pecados, recebe o Espírito Santo e tem o seu nome registrado no céu, nesse livro da vida. Se você ainda não fez essa oração de confissão, entregando a sua vida para Jesus, agora é o momento. Abra o seu coração e confie que Deus ressuscitou Jesus dos mortos e que Jesus está vivo à direita do Pai, intercedendo por todos. E se entregue a Ele. Ore comigo essa oração que está aqui na tela. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Procure uma igreja em que você possa aprender sobre a Bíblia. Uma igreja que prega que somente Jesus salva e que somente Jesus deve ouvir as suas orações. Ore,
sempre e somente para Jesus. Ele ouve e vai responder. Terminando, vamos fazer uma oração de lapidação e ajuste do lar, baseada em Provérbios 29. Você que quer receber essa lapidação, que quer ajustar a sua casa, que quer estar mais perto de Deus, faça essa oração comigo. Senhor Jesus, eu me arrependo de toda teimosia, orgulho e insensatez que permiti governar minhas atitudes e palavras no meu relacionamento. Eu peço perdão por cada explosão de ira e por cada palavra precipitada que feriu o coração de quem caminha comigo. Retira de mim toda a rigidez de espírito e a resistência ao confronto saudável. Dá-me a humildade para aceitar o cinzel da tua palavra e os ajustes necessários para que o meu cônjuge aponte em mim. Que o medo das opiniões alheias e a soberba de querer parecer perfeito fiquem do lado de fora da minha casa, e que a transparência e a paz da tua presença governem a nossa aliança. Em nome de Jesus. Amém. Com isso, nós terminamos Provérbios 29. Eu faço um convite a você que não assistiu os outros capítulos de Provérbios 29, para que você assista essa série. Vou deixar um card no canto superior direito com a série Provérbios e Vida Sentimental. E você que está buscando uma mudança na sua carreira, que está tratando de negócios, que quer estudar provérbios na perspectiva do trabalho de carreira profissional, eu vou deixar um card no canto superior esquerdo que tem o estudo de provérbios na perspectiva do trabalho. Nós fizemos essa leitura no mês de maio, porque maio começa com o dia 1º, onde se celebra o Dia do Trabalho. Então, nós já temos essa série aqui no canal, os 31 capítulos de Provérbios na perspectiva do trabalho. Se você lembrou de alguém que está precisando ouvir a mensagem, a meditação, o estudo de hoje, compartilhe esse vídeo. E se você ainda não recebeu a Jesus e deixou passar a oração de confissão, volte no vídeo, aceite Jesus, deixe Jesus guiar a sua vida. Ele quer salvar você, quer salvar a sua família e quer derramar as bênçãos e a paz que só Ele tem. Deus abençoe a sua vida grandemente. Dê glória ao Pai, porque Ele mandou Jesus morrer em nosso lugar para nos salvar. Dê glória a Jesus, ao Filho, porque Ele aceitou e veio e deu a vida por nós. E dê glória ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo é aquele que nos ajuda todo dia a seguir para o reino de Deus, para o céu. Amém.